Estudante do terceiro ano, Maria Helena, sou o professor Renato, professor de matemática de vocês, dando continuidade na parte do conteúdo de estatística. Hoje vamos ver medidas de dispersão, trabalhar variância e desvio padrão, tá? Beleza? Então, uma frase para inspirar vocês. Se quiser ser feliz, amar são uma meta, não as pessoas ou as coisas. Quem disse foi Albert Einstein. Bora, Paula. Beleza? Bora falar de medidas de dispersão, tá? Ok? Estudamos as medidas de tendência central, no caso a gente estudou média, mediana e moda, agrupada e não agrupada. Não agrupada aqueles simples e agrupada aqueles trabalhando com tabela, com intervalo, entendeu? Okay? Eles têm o objetivo de concentrar um único número de diversos valores a uma variável quantitativa, beleza? Nesse item estudamos, no caso, as medidas de tendência central são insuficientes. Vejamos a seguinte situação, um exemplo que a gente vai ver para a gente poder entender o assunto aí, tá? Uma pessoa encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas recebe informações da média de idade do grupo de 20 anos. Nesse caso, apenas informações da média não é suficiente para planejar as atividades? Sim ou não? Pois podemos ter agrupamento de idade de 20 anos e característica totalmente diferentes, beleza? Tipo assim, 6 pessoas. Ah, mas vai 6 pessoas de 20 anos. Vai planejar a festa para 6 pessoas de 20 anos. Média deu 20, beleza. Mas caso aconteça, tipo assim, de aparecer um idoso de 70 e poucos anos, ou então um bebê de 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa média vai valer? Não, né? Então a gente tem que arrumar uma nova maneira de, tipo assim, de saber mais ou menos, ou então fazer de quanto mais ou menos a dispersão, né? Pra gente poder ter uma noção do valor. Tipo assim, tem um valor central, a gente calculou, média, mediana e moda, beleza? Do centro, ok? Mas entre isso tem o desvio, né? O desvio, tipo assim, que afasta, no caso, a medida de dispersão. Isso que a gente vai descobrir. Tem um valor central, tem um valor que fica perto do centro. Tem o centro, beleza? E tem os valores que variam um pouquinho perto do centro. No caso, são as medidas de dispersão que a gente vai ver agora, tá? Beleza? No caso, a variância e o desvio padrão, tá? Ok, utilizando aquele exemplo lá, beleza? Tem o grupo A, grupo B, grupo C, tá? No grupo A apareceu 6 pessoas de 20 anos no problema, beleza? Calculou a média, somou, deu 120, dividiu para 6, deu 20, tá correto. No grupo B, são uma pessoa de 22, 23, 18, 19, 20 e 18. Somando tudo, também deu 120, dividiu para 6, deu 20, beleza? Aí você repara que no segundo grupo as idades variaram, né? Desde 23 até 18 anos, beleza? Mas a média deu 20, tá correto. A gente fazer uma festa na média dos 20 anos, tá? E no grupo C tem pessoas de 6, 62, 39, 4, 8 anos e 1 ano. Você viu que houve uma diferença muito grande entre os grupos, beleza? Mas a média ainda assim deu 20 anos, beleza? Com a tendência central não é suficiente para caracterizar no grupo C. No caso, a média serviu para o grupo A e para o grupo B, beleza? Mas para o grupo C você viu que não dá certo, beleza? Porque a medida de dispersão foi muito alta entre o menor e o maior valor, beleza? E o coeficiente utilizado para as medidas de expressão de grau e dispersão do conjunto de dados, beleza? Mais usadas são a variância e o desvio. Então, tipo assim, no caso mais ou menos do grupo B e do grupo C, a gente vai utilizar as medidas de dispersão, no caso, certo? Aí, para esse exemplo aí, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai conhecer o que é variância, tá? A variância, no caso, é o seguinte, é uma ideia básica que toma os desvios de valores de x1. X1, tipo assim, são todos os valores que estão nessa frequência x1 em relação à medida da média aritmética. Tipo assim, primeiro para te calcular a variância, você primeiro tem que pegar o elemento e subtrair pela média. Pega o elemento, subtrai pela média. Mas a soma desses desvios é igual a zero, tá? Por uma propriedade de média. Uma opção possível, então, é considerar o total de quadrados dos desvios e da expressão da variável. Como a média dos quadrados é desvio, ou seja, caso ele falou primeiramente, se você fosse pegar aqui, olha, pegar a média, subtrair pelos os valores, né? No caso, os valores subtrair pela média, somando todos vai dar zero. Tipo assim, pegando 20, 22 menos 20, sobra 2. 22 menos 20, sobra 3. 18 menos 20 fica menos 2. 19 menos 20, menos 1. 20 menos 20 é 0.
18 menos 20 fica menos 2, tá? Se for somando todos esses valores que você obteve aqui, subtraindo pela média, você vai ver que somando eles vai dar 0, tá? Então, para não acontecer isso, ele faz o quê? Pega o valor dessa diferença aqui e eleva ao quadrado para poder fazer a variância, beleza? Que é essa forma aqui. A variância vai ser a soma dos valores menos a média elevado ao quadrado dividido por n. Então foi isso que entrou, beleza? Na fórmula da média, né? Média aritmética da média lá, beleza? Então a gente pega, faz a diferença do elemento menos a média, eleva ao quadrado, dividido por n, beleza? Então utilizou a média para isso, beleza? Continuando, a gente vai ver entender melhor aqui na prática, tá? Por exemplo, vamos descobrir a variância dos grupos A, B e C citados anteriormente, beleza? Aí tem no grupo A, tipo 20, 20, 20, 20, 20, 20. Então a média é 20. E os valores também são 20. Então logo o desvio vai ser 0 para todos. Vai ser 0. Então logo a variância não tem nem cálculo, é 0. Beleza? Vai ser 0 dividido por 6, vai dar 0. Tá? Quando todos os valores são iguais, dizemos que não houve dispersão, por isso a variância é 0. Tá? Agora no grupo B vai ter uma dispersãozinha. Você vai usar a variância, vai funcionar. Tá? No caso 22 de 3, 18, 19, 20, 18. Beleza? A gente viu anteriormente que a gente calculou a média, deu 20. Então você vai pegar todos os valores aqui e vai subtrair por 20. 22 subtrair por 20. 22 menos 20 sobra 2. 23 menos 20 sobra 3. 18 menos 20 dá menos 2. Porque o 18 é menor que 20. Então vai dar menos 2 negativo. 19 menos 20 vai dar menos 1. Tá? E 20 menos 20 dá 0. E 18 menos 20 menos 2. Beleza? Então todos esses valores que eu teve os desvios aqui. Tá? Deu positivo, negativo, certo? Deu até 0. Beleza? Você vai pegar eles e vai levar ao quadrado. Leva todos ao quadrado. Vai pegar 2 eleva ao quadrado, mais o 3 você leva ao quadrado, menos 2 você leva ao quadrado, menos 1 você leva ao quadrado, 0 você leva ao quadrado, e o menos 2 você leva ao quadrado. Beleza? Foi isso que a gente fez aqui, certo? E dividiu pelo número de pessoas, de amostras, né? Foi 6, tá? Então aqui, resolvendo, né? 2 ao quadrado, primeiro desvio, né? Dá 4, 3 ao quadrado deu 9, menos 2 ao quadrado deu 4, menos 2 vezes menos 2 dá 4, menos e menos dá mais, tá? 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, e menos 2 ao quadrado dá 4, beleza? Dividido para 6, somando tudo em cima no numerador deu 22. 22 dividido para 6 deu aproximadamente 3,6, tá? Então a variância deu 3,6, beleza? Grupo C. O grupo C, você viu que as idades, tipo assim, alternaram muito, foi uma variação muito grande, beleza? Então a gente viu anteriormente que a média desse grupo, né, foi 20, né? E calculando os desvios, aí você coloca 6 menos a média, 6 menos 20, menos 14. 62 menos a média, que é 20, né? Deu 42. 39 menos a média, que é 20, menos 20, né? Deu 19. A gente calculou, deu 20. Deu 19. 4 menos a média, que é menos 20, deu o quê? Menos 16. 8 menos a média, deu menos 12. 1 menos a média, deu menos 19. Beleza? Então, cada número que você obteve aqui do desvio, beleza? Você vai levar ao quadrado. Assim que a gente calcular a variância. Então, fica menos 14 elevado ao quadrado, 42 elevado ao quadrado, 19 positivo elevado ao quadrado, 16 elevado ao quadrado, menos 12 elevado ao quadrado e menos 19 elevado ao quadrado. Aí foi isso que a gente fez aqui na parte de cima. Tudo somando. 14 ao quadrado, beleza? Tudo somando, certo? Aí lá a gente resolveu a potência. Menos 14 ao quadrado, 96. 42 ao quadrado, 1664. 19 ao quadrado, deu 361. 16 ao quadrado, 256. 12 ao quadrado, 144. 19 ao quadrado de novo, 361. Beleza? Somei os valores, deu 3.082 e dividi pela quantidade de pessoas, né? No caso foi 6. Então, nesse caso, a variância deu 513,6. Beleza? Ok, bora ler um comentário aqui. A variância é suficiente para diferenciar a dispersão dos grupos. Do grupo A, a gente viu que deu 0, né? É igual a 0. Beleza? E tem dispersão a variância é 0. E no grupo C tem uma dispersão maior que o do B, beleza? Aí você olha aqui para a variância do C, deu 513,6. E a dispersão do B deu 3,6. No caso, a dispersão do grupo C é maior que a do B, beleza? No caso, é fácil notar.
ok? Outra coisa, porém não é possível expressar a variância na mesma unidade de valores da variância, uma vez que os desvios são elevados ao quadrado. Então, definiu-se uma medida de dispersão chamada desvio padrão, isso que a gente vai ver agora. A gente de falar do desvio padrão, né, a gente verificou que no grupo A, né, não tem dispersão, né? E no caso a variação é igual a zero, beleza? E no B, no C, a gente viu aquilo que eu acabei de falar, beleza? Que a variação do C é muito maior que do B, beleza? Agora vamos falar de desvio padrão, tá? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Aí tu calcula primeiro a variância, depois só tira a raiz quadrada e vai ter o teu desvio padrão. Beleza? É bem simples, bem fácil. E a forma dele é isso aqui, dp igual a raiz quadrada da variância. Beleza? Do grupo A que a gente viu, a variância é zero, né? Então o desvio padrão é zero, vai ser 0 anos. Tipo assim. Grupo B, o desvio padrão a gente viu que a variância é quanto? 3,6. Tira a raiz de 3,6 de 1,9 anos, tá? E o grupo C, a gente vai ver que o desvio padrão vai ser quem? A variância, a raiz quadrada da variância de 513,6 vai dar 22,6 anos, beleza? Então, quando pediu para te calcular a medida de dispersão, tá? Medida de dispersão, sempre vai fazer esse processo, tá? Na forma resumida, tu vai fazer o que? Calcula a média aritmética, calcula a variância e por último faz o desvio padrão. Mas por que fazer o desvio padrão, professor? Porque, tipo assim, tu estiver trabalhando com altura, aí quando faz o desvio padrão fica o valor no valor de altura, a dispersão. A dispersão, no caso a dispersão fica para mais e para menos. Tipo assim, no caso a média deu 20 do grupo B, beleza? A média deu 20. Mas a dispersão deu de 1,9 anos, no caso, vamos supor que seja 2 anos. Então, essa medida de dispersão vai andar para trás e para frente. No caso, a medida de dispersão vai ser 20 no centro, né? Então vai ser entre 18, esse valor exato, mais ou menos aproximado de 18 a 22, beleza? Mesma coisa no grupo C. A média do grupo C você viu que deu 20. A tendência central tá bem no meio, deu 20 a média, beleza? Mas você sabe que a variação, a dispersão vai ficar entre 22,6 anos, beleza? Então você sabe que vai variar desde 42,6 anos até 0 anos, menos de 0 anos, beleza? No caso desse grupo C, beleza? Então a medida de dispersão, aí tem um valor central que é a média, e tem aquele valor que estão entre ele aqui, tá? Bem próximo dele. E é isso que a gente está calculando com a medida de dispersão. A gente calcula a primeira média, variância e desvio padrão, beleza? Então quando você acha o desvio padrão, você sabe o valor exato de quanto vai variar próximo do centro, beleza? Um pouquinho para mais e um pouquinho para menos, entendeu? Bora para um exemplo aqui, ok? Exemplo, um treinador de salto de altura e os atletas realizaram 4 saltos cada um. Vejamos as marcas obtidas por 3 atletas, tá? Tem o atleta A, atleta B e o atleta C, beleza? Qual deles obteve a melhor e maior média, né? Qual deles foi a mais regular, beleza? Qual a mais regular, ok? Então aqui você tem o atleta A, vai fazer o que? Calcula a média, né? Então soma todos os valores do atleta A, 148, 170, 155, 131. Somou do 604, divide por 4, deu 151 a média dele, do atleta A. Do atleta B, fez as médias 145, 151, 50, 152. Somou tudo, 598, divide por 4, são 4 amostras, deu 149,5. O atleta C somou 146, 151, 143, 160. Somou, deu 600. Dividiu por 4, né, que é o tanto de amostras, deu 150, é a média, beleza? Então tu observou que a melhor média aí do cara que obteve a melhor média aí, no caso quem foi que saltou, tem um desempenho melhor nos saltos, foi o atleta A, né? Melhor e maior, 151 centímetros, beleza? Aí então bora calcular a medida de dispersão desses dados aí, bora lá. Como é que ficaria? Aí resolvendo a letra B, beleza? O atleta A, aí você fez lá. Primeiro calculou o desvio, menos 3, né? 148 menos a média, 151 menos 3. 170, que é o segundo valor, menos a média, 151, deu 19. 155 menos a média, 151, 4. E 131 menos a média, 151 deu menos 20. No caso, 151 é média, lembra lá, tá?
Jogou isso aqui na forma, pegou os desvios, né? Menos 3, 19, 4 e menos 20. Elevou ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, 4 ao quadrado e menos 20 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 19 ao quadrado é 361, 4 ao quadrado é 16 e 20 ao quadrado é 400, tá? Lembra que o negativo, base negativa, expoente par, resultado é positivo, tá? Somou os valores das 686, dividiu por 4, deu 196, beleza? Aí calcula achou a variância, deu 196,5. Agora calcula o desvio padrão para jogar na unidade de medida. Então, para te achar a medida que dispersou do atleta A, né? Joga dentro calcula o desvio padrão. Aí faz a raiz quadrada da variância, que deu 196,5, que deu aproximadamente 14 centímetros. Então, a média dele foi 151 centímetros, beleza? Mas o valor que ficou dispersando entre 151 foi 14 centímetros, beleza? Que dispersou do lado e outro foi 14 centímetros só, beleza? Agora para o atleta B. Do atleta B, a gente viu que a gente calculou os desvios, né? Já viu que a média dele foi de 149,5, beleza? E foi fazendo os desvios. 145 menos a média, né? Deu menos 4,5. 151 menos a média deu 1,5 positivo. 150 menos a média deu 0,5. 152 menos a média, né? Deu 2,5. Aí peguei todos esses desvios que eu obtive, pegando o elemento menos a média, né? Elevei ao quadrado, né? Todos. 4,5 ao quadrado negativo, 4,5 negativo elevado ao quadrado, 20,25. 1,5 elevado ao quadrado, 2,25. 0,5 elevado ao quadrado, 0,25. E 2,5 elevado ao quadrado é 6,25. Somando tudo isso aqui, né? Dá 29 dividido para 4, 7,25. Então a variância foi 7,25. Beleza? Agora eu quero saber quando foi essa medida em centímetros. Aí tu faz o desvio padrão, tá? No desvio padrão, aí tu coloca raiz quadrada da variância, no caso 7,25, que deu aproximadamente 2,7 centímetros, tá? Então a média dele, a gente viu que foi 149,5, beleza? Aqui. E o valor que ficou na medida de dispersão lá, entre mais e menos, foi 2,7, tá? Para mais e para menos, que vai dispersar, tá? Então esse valor pode ficar aproximado 2,7 entre 149,5, né, para mais 149,5, né? E pode ficar 2,7 para mais ou para menos desse valor aí, tá? OK, bora ver o atleta C. O atleta C, a gente pegou todos os elementos para te calcular os desvios, né? Todos os elementos menos a média, beleza? A média do atleta C foi 150, certo? Então pega lá o primeiro elemento, 146 menos 150, menos 4. 151, o segundo salto dele, menos a média, deu 1. 143 menos a média, menos 7. 160 menos a média, né? O quarto salto dele, 160 menos a média, sobrou 10. Aí, pega todos os desvios desse aqui e eleva ao quadrado. Então a variância vai ser menos 4 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, 10 ao quadrado, tá? 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado é 1, 7 ao quadrado é 9 e 10 ao quadrado é 100. Base negativa, expoente par, resultado positivo, tá? Então dá 166. Total de amostras foram 4, né? 166 dividido para 4 dá 41,5 a variância, beleza? Tá, Renato, agora eu quero saber quanto é que foi essa medida de dispersão em centímetros, cara. A medida de unidade que eu quero saber. Então faz o desvio padrão, vai ser dp, né, igual raiz quadrada da variância. A variância que a gente achou foi 41,5, né? Que é aproximadamente 6,4 centímetros. Beleza? Então logo o atleta que foi mais regular, resumindo, né? Foi o que obteve o desvio padrão menor, aproximadamente 2,7 centímetros. Então, uma coisa que tem que falar para vocês daquele primeiro exemplo do assunto e desse primeiro exemplo que a gente fez, desse exemplo 01 aí, tá? Que é o seguinte: quanto mais próximo o desvio, quanto menor o desvio padrão, mais está correto o desvio da variância, beleza? Então, que é mais homogêneo, mais exato, tá? Beleza? Aí resumindo, o que tu tem que fazer quando for calcular a medida de dispersão? Calcula primeiro a média, depois a variância, por último calcula o desvio padrão e observação, tá? Que eu acabei de falar. Quando todos os valores são iguais ao desvio padrão, é igual a zero, beleza? Igual a gente viu no primeiro exemplo lá, né? Que a média deu igual a 20 e logo o desvio é igual a zero. Então, se o desvio
desvio é igual a zero, a variância é igual a zero, logo o desvio padrão também é igual a zero. Logo, é zero quando acontecer isso. Beleza? Quando todos os valores forem igual da tua coleta para te fazer a medida de dispersão, tá? Quanto mais próximo de zero o desvio padrão, mais homogênea a distribuição dos valores da variável. No caso, quanto menor o valor do desvio padrão, mais homogêneo é. Tipo assim, mais exato é. Ok? Tipo assim, sempre você vai falar que é mais homogêneo, então mais correto é aquele que tem o desvio padrão menor, tá? No caso do exemplo 01, a gente verificou lá qual é. O desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável. Tipo assim, se eu estou falando num probleminha de altura, falar de centímetros, então tu tem que fazer o desvio padrão e colocar a resposta em centímetros. Ah, eu estou falando de peso, né, de quilos, então faço o média, faço a variância e faço o desvio padrão. No desvio padrão você coloca o resultado em quilos ou em quilos. Isso. Ah, eu estou falando no caso que a gente fez aí, de altura de pessoas, né, de metros, centímetros, você coloca a resposta em metros, tá? Aí, tipo assim, dependendo da variável, você faz a média, a variância e o último você tem o desvio padrão, você tem que colocar na medida que está indicando o problema, né? Se é quilo, se é metro, centímetro, se é quilômetro, entendeu? Beleza? Então grava isso, tá? Quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo é. Tipo assim, melhor é o desvio padrão. Beleza? Tá? E grava isso também. Tendência central, que a gente viu a média, né? Então, o medida de dispersão a gente quer saber de quanto está variando. Beleza? Aquilo. Tanto para mais quanto para menos. Tipo assim, central está no centro aqui, beleza? A gente calcula a medida de dispersão, pode ser bem pequena, bem próxima, tá? Ou como no exemplo que a gente viu lá do grupo C, né, das pessoas, ficou um absurdo muito grande, né, que vai pegar pessoas até que nem nasceram com 0 anos até pessoas que têm 40 e poucos anos, beleza? Então a medida de dispersão serve para isso, para verificar os valores que estão bem próximos ao redor da tendência central, tá? No caso da média, ok? Aí pode variar de ser bem pequena, né, ou pode ser bem grandona, beleza? A dispersão, tá? Ou pode ser bem pequenininha, bem pertinho, ok? Agora bora explicar a atividade aí, tá? Tá, pessoal, vamos falar da atividade avaliativa 04, tá? Atividade avaliativa 04, vou passar só 3 questõezinhas, bem simplesinha, tudo em cima do que a gente acabou de ver no assunto aí, tá? Em um concurso, o critério de aprovação leva em conta a média do desvio padrão após a realização das 3 provas, tá? Calcule a média, a variância e o desvio padrão de um candidato que nas provas obteve respectivamente 63, 56 e 64. Então primeiro tu calcula a média, tá? Depois tu calcula a variância, faz o desvio, tá? Primeiro pega o desvio na variância, eleva ao quadrado e divide por, no caso são 3 amostras por 3, do jeitinho que a gente acabou de ver aí, tá? E por último tu pega o valor da variância, faz o desvio padrão. Aí o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância e coloca aqui. No caso, tu está trabalhando com pontos, então o resultado aqui no desvio padrão vai ser pontos, tá? Na segunda questão, utilizamos o exemplo da figura abaixo, que apresenta a altura de 4 construções em metros, tá? Para calcular o desvio padrão e a variância. No caso, calcula a média, variância, desvio padrão, nessa sequência aí, tá? Primeiro, são 4 edifícios, né? Calcula a média é bem facinho, acho que você já sabe de cor, tá? Depois calcula a variância, né? Faz o desvio, no caso o valor da altura do edifício menos a média, o outro valor do edifício menos a média, o outro valor do edifício menos a média, o outro valor do edifício menos a média. Aí eleva ao quadrado o resultado, no caso os desviozinhos, elevou ao quadrado, soma tudo, divide, no caso são por 4 e vai dar a resposta, beleza? Vai dar a variância. E como tu está trabalhando em metros aí, né? O resultado que dá aqui na variância, tu faz o desvio padrão, coloca a raiz quadrada da variância, que vai dar o resultado em metros, tá? Beleza? E a terceira questão, tá? A terceira questão, eu trabalho no histograma. Acho que na última semana agora eu vou passar, acho que gráficos, tá? Beleza? Aí eu vou falar um pouquinho mais desse histograma. Só peguei a questão porque eu achei interessante. O histograma mostra o resultado da pesquisa sobre a altura em centímetros entre os alunos de uma classe. Calcule o desvio padrão dessa variância, beleza? Então tu vai fazer o desvio padrão, beleza? Aí tem aqui de 153 a 159, quantos foi 2.
159 a 165, foi no caso 5. 165 a 171 foi 8. 171 a 177 foi 6. 177 a 183 foi 4, beleza? Então, para te fazer a média aqui, no caso, para te fazer todo o processo, para te calcular o desvio padrão, tem que calcular a primeira média, beleza? Aí a média, tu tem que fazer o que? Calcular o valor médio. Aqui o problema, ele já deu o valor médio aqui, deu 56, deu 6, deu 168, 174 e 180, certo? Deu o valor médio já. Então, para te calcular a média, quando tem intervalo, você vai fazer o que? Pegar a frequência, multiplicar pelo valor médio, pega a frequência, multiplica pelo valor médio, pega a frequência, divide pelo valor médio, pega a frequência, multiplica pelo valor médio, pega a frequência e dividir pelo valor médio. Tá aqui, todos os 5, tá? Multiplicou em cima e divide pelo número total de amostras que tem aí. No caso, quanto de amostra eu tenho aqui? Eu tenho 20 amostras, beleza? Então vou fazer a frequência vezes o valor médio em cima, somando todos os 5, beleza? E vou dividir por 20, aí calcula a média. E faz a variância daquela forma lá que a gente fez, tá? Faz os desvios, no caso. Aí calcula a variância, né? Aí tu vai fazer o desvio, né? Tu vai pegar o valor da média que vai dar e subtrair, tá? Pelo valor médio de cada um, tá? Pega o valor médio de 156 menos a média. O valor médio de 162 menos a média. 168 menos a média. 174 menos a média. E 180 menos a média. Aí joga na formulazinha lá, calcula a variância e por último calcula o desvio padrão. E aí desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, beleza? E o resultado vai ficar em centímetros, tá? Um aviso aí para vocês: na resolução desta atividade, a avaliativa deverá conter o cálculo das questões, tá? Tem muita gente que tá dando uma despertinho aí, tá copiando só a resposta, não tá mostrando o cálculo para mim. Beleza? Tipo assim, não tá rascunhando não, só tá jogando a resposta e pronto. Eu quero pelo menos um pouquinho de cálculo para entender que foi tu que fez, tá? O prazo para entrega vai ficar pro dia 26/5/2021, beleza? No caso, a próxima quarta-feira, tá? Beleza? Então, pessoal, acho que por hoje, da explicação da atividade é só, tá? Bons estudos para vocês, um abraço, tá? Qualquer dúvida me chama no PV aí, tá? Beleza?